É muito importante, Pri, eu não sei se eu estou me estendendo na tua pergunta, mas é muito importante que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas tenham noção, óbvio, que a maioria das pessoas que estão aqui, no mínimo, tem curiosidade sobre o assunto, Com certeza. né, de reencarnação. Sim. Né? Mas eu lembro, eu reforço isso, eu não canso de reforçar, que assim, a expressão vidas passadas é a mais conhecida. Eu mesmo Sim. uso até para chamada de vídeo, sei lá, de Isso. postagem, de texto, porque é a mais conhecida. Mas é quase que uma forma até quase que incorreta de dizer. Né? Sim. E eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, a gente só tem uma vida. Sim, com Não certeza. existe vidas passadas. O que que existe? Existe o Corpos passado, passados. ou corpos passados, ou o que eu gosto Isso. de dizer, o passado da nossa vida. Sim, sim. E isso Perfeito. muda tudo. Isso muda tudo. Olha, Pri, quando você fala vidas passadas, dá uma impressão de que tudo que você viveu, sendo bom ou ruim, já passou e não alcança você Isso. hoje. Tá? Não, Respinga na vida atual e realmente isso. respinga. E não tem como, exatamente, porque é uma consequência. Por exemplo, Isso. essa encarnação, falando só dessa encarnação, só a vida do Sim, Jefferson, por exemplo, o personagem. sim. Eu não tenho como me separar do meu passado, né? Eu valorizo a minha vida presente, isso é o mais importante. Sim, sim. Mas eu não tenho como separar todo o histórico que me fez chegar aqui aonde que eu Acho que estou até hoje. Até aqui, contei um sim, pouco da com minha história, certeza. certo? Sim, Então eu sim. sou um somatório, sou uma conta matemática, vamos assim dizer, igual a Sim. hoje Jefferson, 42 anos, por exemplo, tá? Que é a idade da minha casquinha. Então, assim, a gente é um somatório de tudo que a gente viveu, dentro das Sim. nossas imperfeições ou das nossas qualidades. Então, a gente traz isso. Então, no final das contas, só existe uma vida, com várias encarnações Exatamente. passadas, com o que eu poderia dizer o passado da minha vida. E é claro Sim. que, então, uma parcela pequena dessas pessoas, a maioria não consegue recordar de forma consciente, né? Mas uma parcela Sim. pequena consegue. E como que elas conseguem? Na maioria das vezes, a gente pode considerar como sonhos, tá? Sim. Então Recorrentes. a pessoa vai dormir, e aí ela tem um Isso. sonho de uma situação, vamos supor, numa casa, muitas vezes ela consegue se reconhecer num outro corpo, né? Sim. Então, por exemplo, a Pri está aqui com esse corpinho e tal, tudo mais, mas lá na outra encarnação você era um homem, por exemplo, Isso. né? Sim. Mas mesmo assim você sabe que é você, Energeticamente você sabe. você sabe. Sim. E por que você Sabe. também sabe além de energeticamente? Porque uma parte sua lá, espiritual, Sim. vamos dizer, a sua memória espiritual sabe que aquele era você Sim. numa encarnação passada. Entende? Então, a parte energética, sim, mas também você lembra, de alguma forma, que era você, independente se você é homem, se é mulher, e se você, por exemplo, sendo mulher, sendo totalmente diferente. Né? Sim. Então, você sabe, uma parte sua sabe. Bom, aí você volta e fala: nossa, esse sonho foi tão real, né? Era uma época diferente, sei lá, Isso. não é? Eu consegui ver isso e ver aquilo. Nossa, era tão real e aquilo fica uma impressão. Sim. Não é um sonho que, por exemplo, a gente pode dizer assim: você tem um sonho e teve um pesadelo, por exemplo, tá? Sim. E aí você volta, fica com uma impressão, mas depois passa, Isso. né? Então, sei Não lá, te foi um afeta em pesadelo. nada, né? Isso, foi um Verdade. pesadelo. O teu cérebro Sim. descarregou um monte de coisa, Isso. limpou, beleza, né? Tem uma coisa que o Wagner fala, o Wagner Borges, que há muitos anos, né, eu acompanho ele é meu amigo, que é interessante assim: você sonha que você ficou milionário. Sim. Você volta e você não é milionário, então passou, entende? Entendo. Então, é rapidinho, se é sonho, é Sim. assim, né? Só que Sim. se é uma lembrança, isso fica. Então, Fica. assim, ao longo dos anos, eu atendi muitas pessoas que tinham esses sonhos recorrentes. Os sonhos recorrentes, geralmente, eu não posso generalizar, Afirmar. mas Sim.
mas geralmente eles são lembranças de encarnações passadas. Aí dentro da técnica que eu trabalho, se a mentoria espiritual da pessoa entender que é importante ela desligar disso, porque se ela está sonhando de forma recorrente, ou seja, ela está lembrando várias vezes quando ela sai do corpo, né, é porque ela ainda está sintonizada nisso. Isso, sim. Entende?